trazer a palavra, Senhor. Usa segundo o teu propósito, não aquilo, Pai amado, que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que precisam, Senhor. Ser com ela, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. E as palmas para Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, né? Com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas. Lucas no capítulo 15. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 15. Versículo de número 11. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde de salvação para os moradores desta localidade, para você ouvinte da palavra do Senhor Jesus. A qual nessa tarde você tem o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, porque quantos queriam ter a tua oportunidade, mas quantos nesse momento estão lá no leito de hospital, passando desenganado pelos médicos, quantos estão lá nesse momento numa sala vermelha, quantos estão lá numa sala amarela, numa sala verde, quantos nessa tarde queriam ter a tua oportunidade de estar aí dentro do seu lar, diante de uma televisão, mas estão lá lutando pela vida. Aleluia. Quantos desceram a sepultura, mas você está aí de pé. E Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração, porque nós cremos que a nossa chegada aqui neste lugar não tem sido em vão. Se o Senhor tem nos trago aqui, é porque Deus tem obra na tua vida. Algo Deus quer fazer, mas depende, aleluia, de você querer. Porque Ele quer, mas muitas das vezes você não quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar aqui nessa palavra. Lucas capítulo 15, versículo de número 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E o verso de número 14 que diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-eis: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia, somente até aqui nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos, irmãos, uma passagem, a qual nós vemos ali, aleluia, que vem contando uma história, uma parábola acerca de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo ali, ele toma uma decisão, porque ele queria sair para conhecer, aleluia, o mundo. E ele fala assim: Pai, aleluia, me dá a parte da fazenda que me cabe. Querido, ele ali toma uma decisão. Vemos ali que ele era o filho mais novo, aleluia, e ele toma uma decisão de ir. E o pai ali, nós vemos que todo pai que vê o filho sair, ele vai se entristecer. Mas o pai, aleluia, nós vemos que o pai não impede ele, aleluia, de poder ir fazer essa aventura, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali a Bíblia diz que ele vai para uma terra longe, aleluia. Imagine como é que o pai não ficou quando o filho sai ali debaixo da sua cobertura, aleluia. O filho sai ali
sua casa, o filho deixa a comunhão do pai com o irmão, deixa a autoridade, deixa o amor em família e sai. Porque ali ele toma uma decisão. E aquela decisão, aleluia, aquela teve uma dissolução. E agora, ele naquela euforia, né? Porque agora ele queria conhecer o mundo. Ele começou a pecar, ele começou ali no seu egoísmo e gastou tudo que ele tinha. Ele não pensou, porque aonde se tira e não se coloca, acaba. E ali, naquele momento, ele não pensou, aleluia, em construir nada. Ele só pensou em pecar, em gastar tudo que o pai havia, aleluia, durante anos conquistado. E o pai pega ali a sua parte, dá e ele sai. Mas será que ali, nós vemos aqui, será que ele pensou no que ele iria encontrar com a atitude que ele teve? Você já pensou nessa parte, na decisão, na atitude que você tomou, de sair da casa do pai, de sair dos braços do pai e se aventurar numa terra longe? Então aquele filho não pensou. Mas o pai também não impede ele, aleluia, de ir. A Bíblia diz que Deus nos deu um livre-arbítrio. Aleluia, você vai escolher. O pai está triste, tá? Porque o seu filho saiu debaixo da proteção. Mas eu quero te dizer uma coisa, que passar de um tempo, a Bíblia diz que naquela terra começou a acontecer, né? Veio uma grande, aleluia, uma grande fome, veio um momento muito difícil. E agora, querido, ele não tinha mais com o que se sustentar, ele não tinha mais quem lhe desse nada. Porque, querido, quando você tem o que oferecer, todos te cercam. Mas no momento de uma decisão difícil, todos te dão as costas. Ninguém vai te dar nada, ninguém vai estender a mão para te levantar. E agora? Então a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. E os cidadãos ali daquela terra, né, envia ele para um dos seus campos. E chegando ali, né, um filho que tinha tudo com fartura, que tinha tudo do bom e do melhor. A Bíblia diz ali que naquele momento, quando aquele cidadão, ele envia ele para onde? Para cuidar de porcos. Agora ele teria que trabalhar para poder se sustentar. E ali naquele momento, naquela situação, sabe o que aconteceu com ele? A situação que ele estava vivendo era tão difícil que ele começou a passar fome. Querido, naquele momento ele olha ali para aquela situação, ele olha para aqueles porcos e ele deseja comer aquelas bolotas que aqueles porcos estavam se alimentando. Olha a calamidade, olha o estado que ele chegou por causa da sua escolha errada. E muitas das vezes, devido às nossas escolhas, as consequências das nossas escolhas, elas vêm. Aleluia. E ali, querido, o pai não impede ele de se aventurar. O pai deixou o seu filho conhecer aquilo que ele queria. E eu te pergunto nessa tarde, qual foi a escolha que tu fez para a tua vida? Como é que está a tua vida? Aleluia, na tarde de hoje. Você está alegre ou você está triste? Aleluia. Mas a Bíblia diz aqui que quando ele chega, que ele começa a observar aqueles porcos, a palavra diz que ele tinha desejo de encher o seu estômago com aquela comida que os porcos estavam comendo. Olha o estado a calamidade que ele entrou. E ali nós podemos ver uma coisa, que naquele momento ele se arrepende daquela vida. Ele lembra que os trabalhadores do seu pai tinham comida em abundância, tinha tudo do bom e do melhor. E ele deixou a casa do seu pai e gastou tudo numa vida dissoluta, de pecado e egoísmo. Mas naquele momento, olhando para aquela situação, ele se arrepende. Ele, querido, ainda teve tempo de se arrepender. E naquele momento a Bíblia diz que ele diz: aleluia, pequei perante o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ali naquele momento, aquele homem, aquele jovem, ele se arrepende daquela situação e ele se levanta. Ali primeiro, querido, houve um arrependimento.
querido, faltava algo a mais. Ele lembra da casa do seu pai. Ele olha para a sua situação. E agora ele decide voltar. E uma coisa linda que eu vejo dentro do contexto dessa palavra, que ele, quando se arrepende e ele quer voltar, não para por aí não, porque, querido, ele vai ter que confessar para o pai, aleluia, ele vai ter que chegar, aleluia, na presença do pai, aleluia. Eu te pergunto nessa tarde, você que saiu da presença, aleluia, do pai, aleluia, para viver uma vida dissoluta no pecado, mas o pai está lá na tua espera, aleluia. O pai jamais vai te rejeitar, aleluia. Ainda que você tenha feito uma escolha errada, o pai está lá de braços abertos, te chamando: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor, irmãos, olhando para essa palavra, nós vemos ali que ele se arrepende quando ele reconhece que ele errou, quando ele reconhece que ele pecou, e ele decide tomar uma atitude. E qual é a atitude dele, querido? Não era ficar sentado, a atitude não era ficar prostrado diante daquela situação, porque naquela situação, desejando comer a comida daqueles porcos, querido, a situação lamentável que ele estava passando, ele agora se levanta e fala: irei ter com meu pai, aleluia, irei ter com meu pai, eu vou voltar. E agora, querido, ele já não volta do mesmo jeito que ele saiu, porque, querido, na Bíblia não está escrito, ele deve ter saído um jovem bonito, alinhado, bem vestido, bem cuidado. E como ele chega ali, querido, porque ele estava passando fome. Então, querido, ali ele emagreceu, aleluia. Ele não tinha ninguém que abrisse a porta da sua casa para ele sentar na mesa e comer uma comida. Ninguém abria a porta da sua casa para ele ir lá no banheiro tomar um banho, aleluia. A situação que ele se encontrou, porque ele escolheu aquela situação. O pai não expulsou ele de casa, ele foi porque ele quis, ele tomou uma atitude, aleluia. Mas o pai estava lá à espera dele, aleluia. O pai estava lá à espera dele, o pai, ele, aleluia, ele te espera de braços abertos. Vem, filho, porque, aleluia, te espero, aleluia. Nessa tarde, faça uma reflexão da tua escolha, da tua vida, aleluia, nessa tarde. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. A Bíblia diz aqui no versículo aleluia. 17 do capítulo 15 do livro de Lucas, que diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Querido, ele lembra da sua casa, ele começa a lembrar. Imagine agora a tristeza daquela vida que ele estava vivendo por causa da escolha errada. Querido, você pode estar vivendo uma escolha errada, mas o Senhor está de pé chamando: vem, filho, aleluia. Não é o pai que vai se arrepender por você, porque ele entregou seu filho para morrer na cruz do Calvário. A decisão de escolha de voltar, querido, não é do pai, é tua. Não morra nessa situação, porque o filho pródigo, ele tomou, ele caiu em si. Ele, naquele momento, ele cai em si, ele se arrepende, e ele, aleluia, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude porque ele precisava voltar para a casa do pai, para os braços do pai. Ele precisava, aleluia, ter com o pai dele, aleluia. E eu quero te dizer aqui que ele diz: levantar-me-ei. Ele não fica mais naquela situação olhando para aqueles porcos. Ele não fica ali naquela situação pensando: eu vou ou não vou, eu me decido ou não, eu fico da maneira que está e vivo essa vida, ou eu quero uma mudança de vida. O Senhor te pergunta: qual é a mudança na tua vida? Ele está te esperando, ele quer mudar a tua história, ele quer mudar a tua vida, mas não depende dele, porque ele está pronto a fazer. Depende de você abrir o teu coração, depende de você, aleluia, cair em si, querido, porque a Bíblia diz que este filho que tomou a decisão, ele caiu em si. Querido, ele aqui se arrepende, porque a Bíblia diz que ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Aqui, querido, ele está falando com ele, aleluia. Ele está ali naquele arrependimento do que ele fez, e naquele momento, querido, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, naquele momento ali que ele se levanta e ele volta para os braços do pai.
E uma coisa, querido, dentro do contexto dessa palavra, que ali, querido, ele não vai nem andando. Quando ele avista, aleluia, o pai, ele já vai correndo. Aleluia, imagine naquela situação, ele vindo de encontro ao pai, as lágrimas descendo do seu rosto, porque, querido, ele estava ali. A Bíblia diz, aquela relata, aleluia, que esse filho, aleluia, ele moveu-se de íntima compaixão. Ele vai, querido, imagine ali, ele rasga o seu coração. Ele reconhece que ele pecou. Ele reconhece que ele errou. Ele reconhece que ele precisa da proteção do pai. Ele reconhece que ele precisa voltar para a casa do pai. Ele reconhece que ele tem que tomar uma atitude. Porque, querido, a atitude quem tem que tomar não é Deus, sou eu e você. Para a minha vida e a tua mudar. Mas quantos, querido, não quer se levantar diante, aleluia, das calamidades que tem vivenciado? Querido, para Deus fazer, você tem que querer. Para Deus fazer, você tem que ir buscar a face dele. Para ele fazer, você tem que ir até onde ele está. Porque, querido, o pai estava lá. Ele saiu da casa do pai. Então era ele que teria que voltar. Aleluia. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que quando ele avista o pai, ele corre para os braços do pai. Ele não vai andando não, ele vai correndo para os braços do pai. E ali, querido, quando ele vê o pai, ele se lança nos braços do pai. Ele pega o pai ali, ele beija o seu pai. Imagine a alegria do pai em ver que aquele filho que estava perdido, ele retornou para os braços do pai. Querido, se ele não toma uma decisão, ele morreria naquela vida, porque não tinha nada que se compadecesse, aleluia, dele não tinha ninguém que lhe dava nada. Só o pai poderia abrir o céu e abençoar e dar aquilo que ele precisa. E ele chega para o pai. Agora, querido, ele vai confessar para o pai. Ele primeiro se arrepende, ele toma a decisão de voltar, mas agora quando ele fica face a face com o seu pai, ele relata para o pai. E a Bíblia diz assim, que no versículo de número 21 vai dizer: e o filho lhe disse, pai, imagine nesse momento, irmãos, aleluia, aquele filho chegando na presença do pai, se prostrando na casa do pai. Ele disse assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Imagine aquele pai naquele momento ouvindo aquele filho falar para ele: pai, eu pequei, mas eu estou arrependido, me aceita de volta. E aleluia, naquele momento, imagine a alegria do pai em ver que aquele filho que estava perdido voltou para casa, voltou para os seus braços. Aleluia, o que o pai faz para ele? O pai podia falar: não, meu filho, eu já te dei a parte que te cabia, eu não vou te aceitar mais. Foi essa decisão que o pai fez? Não. O pai, querido, chama ali um dos seus servos e fala: trazei, aleluia, melhor veste, pega um anel, querido, coloca no dedo de autoridade. O pai manda, pede para pegar sapatos para calçar os seus pés. Olha o cuidado do pai. E ali, querido, ele vem para ser um dos trabalhadores do pai, porque ele lembrou que um dos seus servos tinha abundância de pão, tinha fartura, e ele deixou a bênção, porque ele escolheu viver a maldição. Mas ele toma uma atitude. E, querido, para Deus fazer, eu tenho que querer e você tem que querer largar uma vida de pecado, se arrepender e confessar para o pai. Porque, querido, nós temos que confessar: Senhor, eu preciso de ti, muda a minha vida, muda a minha história. E o Senhor está pronto a fazer, mas depende de eu e você querer, porque o Senhor, ele sempre quer. Aleluia, o pai dessa história, querido, olha para o pai dessa história, o próprio Deus, aleluia, ele tem o amor, ele tem tudo para nos dar de maravilhoso. E muitas das vezes nós somos ingratos, irmãos. Nós largamos o conforto da casa do pai, aquilo que Deus nos proporciona para conhecer o mundo, aleluia, lá nos frustramos, lá nós encontramos desilusões, tristeza, e muitas das vezes nós não queremos voltar e queremos culpar a Deus pelas nossas escolhas. Querido, toda consequência, toda escolha errada tem uma consequência, mas eu te digo que mesmo na consequência, se você se arrepender, o pai está de braços abertos: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Vemos aqui, querido, que Jesus, ele está ali, mas é o homem que escolhe. Aleluia, como o ladrão da cruz, a qual já foi citado nessa tarde. Querido, ele olha para Jesus. Vemos ali dois ladrões. Aleluia, Jesus está ali pagando por uma coisa que ele não devia, por amor a mim e a você. E Jesus está ali.
sofrer naquela situação, mas ele se arrepende. Ele, quando olha, aleluia, para Jesus, ele reconhece que Jesus não tinha pecado, que Jesus não errou. Para estar ali naquele momento, ele abre os seus lábios. Olha, vamos ver, aleluia, que aquele ladrão, ele estava pregado naquela cruz porque ele cometeu algum delito. A Bíblia diz no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13, parte B, aleluia, que todo aquele que fosse pregado no madeiro seria maldito, e Jesus se fez maldição por mim, por ti, porque ele foi pregado naquele madeiro sem cometer nenhum delito. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus está ali passando o seu processo, aleluia, naquilo que o Pai enviou. Mas aquele homem olha para Jesus, olha a atitude, aí ele olha para Jesus e ele abre a sua boca e fala com o mestre: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Querido, naquele momento, imagine Jesus sentindo dor, mas o amor falava. A presença de Deus, querido, aleluia, algo diferente havia na vida do nosso Salvador. E a Bíblia relata que Jesus não fica calado diante daquele homem, não. Jesus fala para ele, porque ele se arrependeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não queria saber se ele matou, se ele roubou, se ele se prostituiu. Jesus só falou para ele: filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Querido, depende de você se arrepender. Depende, querido, de você se dar uma chance para Deus entrar na tua história e mudar a tua história, porque Jesus, aleluia, ele te ama. Aleluia, se cada um de nós formos contar, o Senhor nos levantou do lamaçal do pecado, do saco de lodo. O Senhor olhou para nós no meio da multidão, não foi nós que escolhemos, Ele nos escolheu. Ele escreveu uma nova história para nossas vidas, mas cada um, querido, tem que chegar diante dEle e confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. Levantar sua mão e falar: Senhor, a partir de hoje entra